Boa tarde. Hoje nós estamos recebendo Márcio Nunes, que é presidente do Conselho da Associação Nacional de Certificação Digital, a ANCD, também diretor de certificação da Valid, certificação digital da Valid. E nós convidamos o Márcio aqui para falar sobre a apresentação que ele fez no Certifórum 2022 sobre o projeto Integra Brasil. Márcio, muito bem-vindo, muito obrigada por mais uma vez aceitar nosso convite. Boa tarde, Márcio, tudo bem com você? Boa tarde, Regina. Boa tarde, Suzana. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço, aproveitar o canal de vocês e falar um pouco sobre esse projeto que é extremamente importante para a ICP Brasil aos nossos olhos, né? E a gente gostaria que todo mundo pudesse enxergá-lo da mesma forma também. Então, aproveitando a oportunidade, Márcio, você explica para a gente, para os nossos leitores, o que é esse projeto Integra ICP e o que motivou a Valid a criar esse projeto e a fazer esse projeto tão interessante para todo mundo. Muito bom. Na verdade, é um problema que a gente já enfrenta já tem alguns anos, desde quando nasceu as normativas específicas para a emissão de certificados digitais em nuvem. O grande desafio naquele momento foi discutir aspectos importantes sobre o processo de emissão de certificados, o que a gente chama de back-end, tudo aquilo que é necessário para a gente emitir os certificados em nuvem. Naturalmente, cada empresa, cada PSC, prestador de serviço de confiança, normatizado pela ICP Brasil, desenvolveu, de acordo com as normas e especificidades que tem o DOC-CP, a família DOC-CP 17, características de como seria essa validação. A ICP Brasil definiu padrões, como implementar, mas no final das contas, a gente sempre diz, se você dá uma ideia ou dá uma necessidade, um problema, entrega para 10 engenheiros vão escrever 10 soluções boas, mas 10 soluções provavelmente com variações, com diferenças. Foi o que aconteceu. No final das contas, a gente temos hoje oficialmente 6 PSCs homologados, enfim, dentro da ICP Brasil, cada qual emitindo um certificado em nuvem, mas cada qual com uma experiência diferente para os seus clientes. Então, por exemplo, na Valid, quando alguém adquire um certificado em nuvem, ele usa o Vidas. O Vidas é um aplicativo que funciona como um controle remoto desse certificado. E todos os demais PSCs fizeram assim, cada qual de um jeito, com experiência, com sua cor, com sua usabilidade específica. Até aí, não é um problema, porque normalmente cada usuário tem um certificado digital, então ele experimenta uma única experiência de uso. O foco do projeto foi resolver um outro problema, que é a perda da interoperabilidade para quem implementa. Quem vai desenvolver software tem que integrar os PSCs na sua plataforma digital. Então, por exemplo, você cria um e-commerce, o próprio CryptoID. Eu gostaria de criar um canal só para pessoas com certificados digitais em nuvem que pudessem se autenticar nesse canal. O que vocês deveriam fazer enquanto desenvolvedores ou enquanto donos do CryptoID? Teriam que conversar com a CertSign, com a Serasa, com a Valid, com a Solute, com a SafeWeb, com o Cepro, com cada um deles, para entender as características, as particularidades de implementação. E com a BRAE também. Enfim, todos que estão homologados ou estão sendo homologados ou que têm algum produto, todos os PSCs, sem exceção, você precisa conversar com eles para garantir que qualquer usuário que use um certificado de qualquer um desses PSCs consiga acessar a sua plataforma. Bom, qual é o desafio que vem atrelado a isso? O esforço. Você imagina, né? Você ter que convencer uma empresa que está colocando uma plataforma digital para simplificar a vida do usuário, ele ter que falar com 6 provedores diferentes, 7 provedores diferentes para integrar aquilo, garantindo uma simplicidade na forma de uso de cada usuário. Então, o grande problema e o grande foco do Integra ICP é resolver um problema de interoperabilidade e de implementação por parte de quem desenvolve software, parte de quem desenvolve novas soluções digitais. Como a gente busca massificar a certificação digital, a gente precisa facilitar a vida também de quem implementa. Porque se vocês vão lembrar que quando começou a certificação digital, a história era, né, a galinha e o ovo, né? Eu não tenho certificado digital porque não tem nenhuma aplicação que faz uso e eu também não faço nenhuma aplicação porque ninguém tem certificado digital. No final das contas, a gente trouxe para uma outra metáfora o mesmo desafio, do que vem primeiro a galinha e o ovo. E no final das contas, como a gente quer que todo mundo comece a usar de forma mais simplificada e tirar vantagem do uso da certificação digital, é fundamental que quem implemente, quem desenvolva software, possa fazê-lo de forma simplificada. Não, é que, na verdade, o grande desafio aqui foi
o foco não foi o usuário final ou foi os PSCs. O foco foi facilitar a vida de quem desenvolve software, de quem implementa a certificação digital na sua solução digital. Então, a minha pergunta vai direto nisso, inclusive. Porque qual é a diferença para um desenvolvedor entre implementar uma aplicação lendo um certificado A1 e A3 normal, né? Quer dizer, um A1 e um A3 que a gente tem no token, no smart card ou até no HSM, ou em nuvem. É muito diferente esse tipo de aplicação? Sim, tem as suas características, né? Então, assim, uma aplicação precisa conversar adequadamente com o PSC, o prestador de serviço de confiança, para poder integrar essa comunicação entre o certificado digital que está em nuvem. E aí, só para a gente contextualizar, né, para o público, a gente tem certificados que a gente chama de certificados de usuário final e certificados que a gente usa para servidores que ficam no ambiente mais de retaguarda dos sites, enfim. O certificado em nuvem é um híbrido disso, né? Ele é um certificado que fica numa infraestrutura de HSM de cada PSC, ou seja, ele não fica com o usuário final, mas é de acesso de uso do usuário final. Então, ele é um híbrido entre os outros, onde o certificado está com você no seu Windows, que é um A1, ou o certificado que está no seu token, no seu cartão. Para cada tratativa dessa, você tem que conversar com uma camada de software que saiba falar com ele. Então, quando a gente pensa nos tokens, nos cartões, enfim, ou na própria camada de Windows, você acaba desenvolvendo um SDK, né, um kit de desenvolvimento de software, que ajuda você a falar com esses dispositivos, né? Então, fala com o fabricante do cartão que guarda lá o seu certificado digital com token, ou fala com Windows para poder emitir. Então, como a gente já usa a certificação digital há 2 décadas no país, então o mundo que desenvolveu software acostumou a fazer essas implementações, adquirindo SDKs prontos ou desenvolvendo a tecnologia, porque existe código aberto mostrando como você faz isso, demonstrando como você pode implementar. Quando a gente tinha o Java como uma plataforma padrão de desenvolvimento, tinha uma camada de software que era o applet, ou seja, que era uma camada de software que simplificava, padronizava, foi por isso que ele nasceu, para padronizar a implementação de acesso de aplicações, principalmente pelo browser, pelo navegador. Quando a gente passou, aí o Java, o applet, caiu em desuso, uma série de aspectos de segurança, acabou ficando uma linguagem muito mais fortemente orientada a servidor, enfim, a applet desapareceu, o conceito propriamente dito. Você passou a ter que usar outras técnicas de implementação, WebSocket, Socket e outras formas para poder fazer isso. Bom, aí nasceu o certificado em nuvem em algum momento. O certificado em nuvem é história, o certificado não está com você, ele está guardado num prestador de serviço de confiança, mas você tem um controle remoto de acesso. Bom, qual é o controle remoto? Bom, a forma mais fácil de pensar nisso, te dar portabilidade, foi pensar num aplicativo. Um aplicativo que está dentro do seu celular, que te permite acessar o seu certificado. Pois bem, então, se o aplicativo precisa conversar com esse certificado em nuvem, a minha aplicação tem que saber conversar também com esse PSC. E aí o que acontece? Cada um, mesmo usando a família do ACP17, que descreve lá como você tem que implementar, dá liberdade para que eu, implementador de PSC, possa fazer as minhas características. Tem PSC que usa um QR Code para poder fazer a autenticação, como o Vidas tem. Eu posso fazer via Push Notification, posso fazer via OTP, o código dinâmico de autenticação. Posso criar formas diferentes ou mistas para poder criar experiências simplificadas para o usuário falar. Isso mexe na sua interação. Então, a minha aplicação, se eu crio um site de acesso, como eu brinquei, uma sessão segura no CryptoID, e você quer que todo mundo acesse via certificado em nuvem, ou pelo menos quem tem o certificado em nuvem, a sua aplicação tem que saber falar com o público que tem certificado em nuvem, e tem que saber falar com o público que tem certificado A1, e tem que saber falar com o público que tem o certificado no token no cartão. Como essa parte, o A1 e o A3 em token cartão, já é uma prática conhecida e é um processo único, você consegue unificar independentemente da forma. Por quê? Porque o token e o cartão já se padronizaram há um bom tempo e o certificado em software, o A1, padrão Windows. Então, você tem padrões muito definidos. Quando chegaram os certificados em nuvem, eles acabaram com esse padrão. Então, houve uma quebra de interoperabilidade.
o desafio de eu ter que falar com cada PSC para poder implementar adequadamente. Então, se você pega essas 3 situações, o A1, ou 2 praticamente, o A1 e o certificado em token, o cartão, que é uma forma, você tem que somar essa outras 6 possibilidades de implementação, que são os 6 PSCs atuais. Amanhã nasce o 7º, nasce o 8º, você vai ter o mesmo desafio. Então, isso acaba dificultando que uma adesão, um engajamento de quem implementa as soluções, pensar numa forma segura do uso do certificado. Então, o nosso desafio, primeiro, enquanto NCD, enquanto construção de mercado. E aqui é importante dizer que esse desenvolvimento não envolve só a NCD, envolve todo o segmento de certificação digital. Então, a TID participou, as outras autoridades certificadoras pelas quais tem uma relação de PSC, então, Solute, que não é da NCD, mas é da TID. Então, aqui não teve uma relação institucional apenas da entidade associativa, mas é, de fato, uma junção das iniciativas de todas essas empresas, tentando conspirar a favor da massificação da certificação digital. E o nosso foco foi ajudar e simplificar e diminuir a distância entre quem precisa implementar a certificação digital, propriamente dito, usando os certificados em nuvem, como o Vidas, Bird ID, enfim, todo mundo tem um ID para chamar de seu, e aí aqui o desafio é como a gente simplifica isso na fase de quem implementa, que é o desenvolvedor. Eu, enquanto desenvolvedor, vou ter que falar com todos os certificados em nuvem. Se eu achar um jeito de ter que implementar uma única camada de software que resolva essa comunicação com todos os PSCs, certamente eu vou ser muito mais eficiente. Só para vocês terem uma ideia, o tempo médio para eu falar com todos os PSCs, implementar e testar, é algo em torno, se eu for um bom desenvolvedor, é algo em torno de uns 5, 6 dias entre desenvolver e testar tudo. A gente trocou isso por meio dia. Nossa! Para você ter uma ideia, então, assim, do ponto de vista de produtividade, o que a gente fez foi simplificar de fato a implementação, dando todas as garantias para quem desenvolve software. Então, se eu amanhã se eu quiser fazer um hackathon, juntar fintechs ou NTechs e chamar para uma implementação usando certificados digitais, a gente consegue, numa única rodada, instruir o time de implementação, com uma única implementação, falar com todo mundo que tem certificado em nuvem, independentemente do fabricante. Se a Suzana tem lá o Vidas com ela, a Regina tem lá o Bird ID, eu tenho outro, enfim, não importa quem seja, automaticamente todos nós conseguimos falar com aquela aplicação, porque a aplicação implementou Integra ICP, que é um de enabler, né? Ele facilita e implementa todas as idiosincrasias que tem de implementação de cada PSC, ele traduziu numa única camada e simplificou a forma de comunicação. Então, ele é orientado ao desenvolvedor, é orientado às soluções digitais que precisam fazer uso do certificado digital. Além disso, além da eficiência também da implementação, Márcio, tem também o custo, né? Porque se você reduziu drasticamente o tempo de implementação e de desenvolvimento, o custo também foi reduzido bastante. Bom, eu já penso logo no custo, né? Certo. Perfeito, é isso mesmo, está corretíssimo. Veja que você trocou, se a gente for simplificar aí o que eu falei faz sentido na média, né? Sem falar só a parte de codificação, você trocou 40 horas por 4 horas. Exatamente. É muita redução. Agora, voltando para a parte de desenvolvimento, explica para a gente, a cadeia de certificado em nuvem, ela é diferente dos outros certificados que a gente está tradicionais, que a gente pode chamar de tradicionais, entre aspas, porque hoje são todos tradicionais, né? Mas do A1 e A3... Não, em termos de cadeia, não. São todos sobre a cadeia da ICP Brasil, sobre a root da ICP Brasil. Um certificado digital ele é emitido por uma C operacional que está vinculada a uma normativa. Então, emitimos ECPFs porque as autoridades certificadoras estão vinculadas à Receita Federal, por exemplo, e atreladas a isso existe a figura do PSC, que é alguém que também foi normatizado, credenciado, para permitir que a emissão do certificado, falando com a autoridade certificadora, aconteça o seu armazenamento no HSM. Então, eu, enquanto PSC, tenho uma bateria, um conjunto de HSMs que são destinados exclusivamente para a guarda e acesso de certificados digitais de usuários finais. Então, no final das contas, um certificado digital em nuvem é um ECPF, por exemplo, em nuvem. A diferença é que o que muda é o repositório.
no lugar de eu armazená-lo dentro do chip do cartão do token ou no Windows, eu estou armazenando no HSM, que está sendo gerenciado por um PSC homologado. Então, o PSC ele é credenciado pela ICP Brasil seguindo uma série de regras, especificidades, e são auditados todo ano, então é parte do PLAU, da auditoria anual que os prestadores de serviços têm. O próprio PSC também é auditado todo ano para garantir que ele segue as práticas, tanto de emissão de certificados quanto de assinatura também. Então, é uma questão de controle do fluxo e custódia do certificado digital. Então, a custódia de um certificado digital de um usuário está mantido dentro de um HSM com acesso exclusivo do titular. Agora, explica qual é a relação entre um PSC e uma autoridade certificadora. Porque você pode ser uma autoridade certificadora de segundo nível e ter um outro PSC. Como é que é essa relação? Explica para a gente, por favor. São papéis distintos, tá? Então, assim, uma autoridade certificadora pode ser um PSC, mas o PSC não pode ser autoridade certificadora por default. Eu explico. Primeiro, quem emite o certificado, quem solicita, voltando, quem solicita o certificado é uma autoridade de registro, quem emite é uma autoridade certificadora, operacional. Bom, um PSC é alguém que passa a ser um custodiante, um responsável por conversar. Então, na hora que a autoridade de registro conversa com a autoridade certificadora, do ponto de vista eletrônico, e aí fala, vou emitir um certificado digital, aonde que eu gero a chave, o par de chaves, e onde que eu troco as credenciais do pedido de emissão do certificado para a guarda dele. Nessa hora que entra o PSC. Então, na hora que você está emitindo um certificado classificado e identificado como certificado em nuvem, então entra a figura do PSC, que é quem, de forma homologada e credenciado, passa a ser responsável pela guarda desse certificado dentro de um conjunto de HSMs, que não se misturam com os HSMs da autoridade certificadora ou quaisquer outros HSMs. É um conjunto de HSMs específicos, com memória interna, criptografada, protegida, enfim, para guarda em slot separado de cada certificado de cada usuário final. Então, no final das contas, o PSC é um custodiante, se a gente for pensar dessa forma. Eu, enquanto PSC, custodio a guarda do certificado, mas quem tem as credenciais para emissão do certificado continua sendo a autoridade de registro que solicita para a respectiva autoridade certificadora, que se conecta com o PSC e fala, olha, vamos trocar aqui informações porque eu tenho um solicitante, um titular, querendo emitir um certificado sobre sua custódia, sobre você, que é um prestador de serviço de confiança. Na prática é isso que acontece. Então, são papéis. Então, em tese, desde que eu siga as normas da ICP Brasil em termos de infraestrutura, em termos de confiabilidade, características que norteiam o papel de um PSC, prestador de serviço de confiança, eu necessariamente não preciso ser uma AC. Mas uma autoridade certificadora, uma C, tem que se conectar e tem que falar com o PSC. E tem que ter a ver com o caso do PSBio, por exemplo. Um PSBio só existe se tiver pelo menos uma autoridade certificadora vinculada, ele com um papel específico de biometria. Então, qual o papel dele? Ele faz parte de uma das etapas do processo de identificação para permitir que uma autoridade certificadora tenha confiança na titularidade e emissão de um certificado. O PSC, nesse caso, é o custodiante. Então, é alguém devidamente normatizado e auditado que vai fazer a guarda, a custódia daquele par de chaves do certificado digital para que o usuário tenha algum mecanismo de autenticação e acesso a ele. Então, voltando para a questão da plataforma Integra ICP, como que... Bom, você já falou como é que ela vai facilitar a implementação dos certificados e tal. Agora, e com relação aos implementadores de assinatura e gestão de acesso e para os usuários finais? Boa pergunta. Não, boa pergunta. Assim, a gente tomou muito cuidado, como a gente está fazendo um trabalho de massificação. Então, o que o Integra ICP não é? Ele não é um PSC, ele não é uma plataforma de assinatura. Então, eu sempre digo que ele é um concierge. Então, o que o dele é entregar a comunicação e facilitar essa conectividade que existe em uma aplicação com a autoridade certificadora, com o PSC, especificamente.
Então, ele não interfere mercantilmente com as iniciativas da autoridade certificadora, de quem vende certificados digitais, então ele não participa disso, e ele também não interfere na venda de assinaturas. Então, a gente diz, se eu sou um portal de assinatura, eu deveria querer me integrar ao Integra ICP, porque facilita a vida dos usuários, então eu vou trazer mais clientes para mim enquanto plataforma. E para quem vende certificados, independentemente disso, ele não tem que se preocupar com isso. O que a gente tem trabalhado junto à indústria é que todos eles fomentem o padrão, porque o padrão cria o quê? Massificação, cria cultura de uso. Isso é fácil implementar e é fácil de usar. E a gente cada vez mais chega num preço muito mais acessível, porque eu não vou utilizar e aí me valer de todos os benefícios que o certificado digital de fato pode trazer. Porque a gente arranha, né? Praticamente arranha e não usa como deveria, como poderia mesmo. Agora, uma pergunta. Vamos supor que eu sou uma empresa e estou desenvolvendo uma aplicação. Como é que eu consigo ter acesso a esse Integra ICP? ICP. Bom, a gente tem um domínio que a gente vai publicar na próxima semana chamado integraicp.com.br e .com também. É um site aberto, a gente vai começar a divulgar, onde você vai ter acesso a 3 informações, ou pelo menos a 3 conjuntos de informações. Primeiro, documentação técnica. Como é que eu implemento? Exemplos. Então, se eu sou um desenvolvedor, como é que eu integro isso? Como é que funciona? E é importante dizer que o Integra ICP segue exatamente o que a norma da ICP Brasil define. A gente teve uma conversa bastante importante com o ITI, no sentido de ampliar o entendimento sobre a proposta e, ao mesmo tempo, o ITI poder avaliar isso de forma muito mais profunda e poder inserir isso de forma combinada para quem se tornar um PSC entrar e aderir a esse padrão como uma forma de implementação. Porque o desafio do Integra ICP é que toda vez que sai um novo PSC, a gente faça a implementação e ele passa a estar disponível no dia seguinte para todo mundo. Hoje, a gente tem uma dificuldade, né? Quando você vira uma autoridade certificadora nova ou quando você vira um PSC novo, você tem que comunicar e explicar para todo mundo como é que funciona com você, né? Então, olha, comigo é assim, você tem 2 APIs aqui para chamar, tem um serviço que chama desse jeito, aqui você me chama assim, você não me chama assado. Então, assim, agora não, o que a gente está propondo não importa o jeito que você pense, o jeito que você se organize, a gente cria um padrão, uma forma comum, e essa forma comum é única para todo mundo, garantindo essas características particulares de cada PSC. Então, na prática... Márcio, desculpa te cortar, mas até na apresentação, lá durante o Certifora, o Maurício Coelho, né, que é um dos diretores do ITI, falou que seria interessante haver uma normatização por parte do Comitê Gestor da ICP Brasil. Então, é isso que você está falando. E aí a gente queria saber como isso se daria, quer dizer, como seria a normatização e quais são os trâmites para isso, né? Assim, a gente teve uma conversa bastante importante já com o ITI, né, com o presidente Fortner e com o próprio Maurício Coelho, diretor da DINFRA, sobre como fazer o melhor uso, como a gente expandir o entendimento da própria Integra ICP. O entendimento deles é que cabe haver sim, uma análise mais profunda do ITI sobre o Integra ICP, sobre o padrão, que na verdade é uma camada de software específica. Para quê? Para que eles possam entender o quão disso deveria ser inserido no conjunto normativo da ICP Brasil, o que norteia PSCs, para que haja uma aderência. Então, um novo PSC que nasça, ele já tem que se preocupar o seguinte: é parte do seu desafio para poder ser credenciado, por exemplo, também que você esteja adaptado ao padrão que está sendo utilizado no Integra ICP. Primeiro que simplifica a vida dele, facilita os negócios para ele, mas ao mesmo tempo garante essa interoperabilidade. Quer falar em certificado em nuvem? Você fala com esse conjunto técnico, que é um conjunto de implementação de código, e você tem a garantia que se nascer um PSC novo hoje ou que está rodando há 10 anos, não importa com qual o seu usuário se conecte. Você vai garantir que ele consiga se autenticar, consiga assinar, independentemente do PSC pelo qual você escolheu como fornecedor do seu certificado digital. Então, na prática,
O interesse do ITI, o nosso também, é que a gente crie, de fato, uma sinergia em relação aos normativos que tem do PSC, que olha o aspecto de quem presta o serviço, mas também que integre o Integre CP como parte da normativa para garantir essa interoperabilidade. Então, na hora que a gente vai falando até ações muito mais interoperáveis do ponto de vista internacionais, não só no contexto brasileiro, né? Quando a gente vai falando sobre reconhecimento mútuo das assinaturas, é importante também ter um jeito simplificado de fazer que do outro lado possa fazer essa verificação, né? Então, se eu sou um portal, um serviço de assinatura que liga pessoas do mundo inteiro para assinar um contrato internacional, por exemplo, eu tenho que lidar com essa comunicação dos certificados digitais. Então, você ter uma implementação simplificada do nosso lado facilita muito esse ingresso e cria oportunidades. Muito mais simples do que você ter que juntar 6, 7 empresas numa mesa para combinarmos como vamos implementar isso. Então, o que o Integre CP tem feito, né, o que o grupo tem trabalhado, é como a gente antecipa isso, como a gente simplifica e como a gente antecipa essas necessidades que são técnicas propriamente dito, garantindo o padrão da ICP Brasil. Bom, agora uma outra questão seria o seguinte: hoje o Integra ICP tem quantas empresas trabalhando e como é possível que a integração de outras empresas nesse projeto? Quer dizer, quem ela deve procurar? A NCD, pode procurar através da TID, através desse site que está entrando no ar, Integra ICP. Como é que é essa comunicação, Márcio? Certo. Bom, hoje, quem são, digamos assim, os fundadores, né, quem participa do padrão, são todas as autoridades certificadoras e PSCs da ICP Brasil hoje, tá? Principalmente as que são PSCs e PSS, propriamente dito. Então, leia-se Vale, CertSign, Serasa, Solute, SafeWeb, o próprio Serpro. A gente também estreitou a conversa com o Serpro. O desafio é que todos participem, porque todos têm que abraçarem o padrão para que de fato seja um padrão. Senão o objetivo é que a gente crie de forma bastante consistente e transparente, simplificando essa experiência de integração sistêmica, usando a certificação digital como um elemento importante para segurança e para acesso. Bom, a gente vai colocar no próprio site, quando entrar no ar na próxima semana, vai ter o contato, vai ter um ponto de acesso para poder, quero participar do projeto, quero discutir nuances que seriam importantes, enfim, a gente quer ouvir. Além do que, qualquer interessado pode, via a NCD ou via a TID, enfim, que normalmente concentra as empresas, tanto os PSS, ACs e PSCs, a participarem também dessa discussão. Mas a gente vai colocar no Integre ICP um canal para que as pessoas interessadas possam entrar em contato, enfim, e participarem ou da discussão técnica, discussão de melhoria do padrão, enfim. Ele é um padrão em construção. Ele já tem um arcabouço mínimo, um conjunto ideal para a gente poder fazer essas integrações, mas a gente enxerga uma série de oportunidades aí, tomando como sempre o princípio de que o papel do Integre ICP não é tomar nem espaço nem do PSC, nem da C e nem dos portais de assinatura. O espaço que o Integra quer tomar é garantir a facilidade de implementação por quem precisa implementar o certificado digital. Sim. Bom, finalizando também, a gente tem um recado para quem está nos ouvindo nesse momento, que houve, né, a apresentação no Certifórum. Essa apresentação está disponível no site da NCD, aqui também no CryptoIT, e é muito interessante porque durante a apresentação ao vivo, o Márcio fez uma prova de fogo, né, que foi o acesso à plataforma. Você quer falar um pouquinho sobre isso, Márcio? Falo, a gente, enfim, ele tem que ser um enabler mesmo como plataforma e ele não pode gerar nenhuma fricção para nenhum prestador de confiança, né, prestador de serviço de confiança, porque senão ele começa a virar gargalo de quem vai usar o certificado. Então você imagina as camadas, né? Eu estou PSC aqui, então forneço o certificado digital, que dou serviço de suporte de assinatura, aí entra o Integre ICP, aí entra a minha aplicação e aí entra o meu usuário. Então, o meu usuário acessa uma aplicação que, com o meu CPF, diz que eu tenho vidas, por exemplo. Então, eu, usuário,
você convidado pelo Vidas, olha, a plataforma quer falar com você porque você precisa assinar um documento, precisa se autenticar, dependendo da operação que tem envolvido. Quem vai executar a operação de assinatura é aquele portal ou algum portal de assinatura pelo qual a plataforma digital está utilizando. Então, nesse sentido, o desafio é tornar a forma mais ubíqua, transparente o Integra. Tanto que quando o usuário está recebendo uma chamada para fazer a assinatura, sequer aparece o nome do Integra ICP. O que aparece é o nome da aplicação, porque, de fato, a aplicação está falando com o usuário. Então, a gente tomou muitos cuidados. Outro aspecto que a gente trabalhou bastante, que a gente não falou antes, mas é importante, com a questão da LGPD, privacidade de dados. A gente não persiste, não guarda nenhum dado da assinatura e nenhum dado do usuário. A gente, como eu falei, é um concierge ali. Então, eu pego um dado de um lado, levo para o outro e garanto que aquilo se comunique bem. E eu consigo verificar que aquilo começou e terminou. Bom, é isso que o Integra faz. Então, ele não procura guardar nenhum dado, então a gente não duplica. Então, eu não fico com dado de quem assinou, não fico com dado da assinatura. Nada no Integra ICP, salvo as informações de controle do funcionamento dele, são mantidas e preservadas ou armazenadas. E a gente resolveu, vamos fazer um teste. A plataforma é robusta, está colocado, de fato, para produção e a gente quer que tenha zilhões de assinaturas, zilhões de autenticações, não importa quantas aplicações, ou seja, é para qualquer aplicação, a qualquer tempo, para qualquer usuário que use certificado em nuvem. Essa é a proposta. Então, precisa ser robusta. Então, não tinha porquê a gente sempre sabe que Murphy é onipresente, mas a gente não tinha porquê não testar e não fazer isso funcionar, e a gente conseguiu, enfim, demonstrar que funciona, está disponível, e é um desafio constante, né? A gente diz sempre que engenharia de software também tem seus processos, enfim, é um processo de engenharia em si, não é um negócio aleatório, mas tem seus desafios. E como todo software, tem que ganhar melhorias o tempo inteiro, enfim, então é parte do nosso processo rodar o PDCA e fazer melhoria contínua disso. Então, mas hoje, enquanto plataforma, está no ar, está funcionando, o que a gente quer mais é ampliar os adeptos do padrão e poder colocar certificado digital à disposição de todo mundo de fato, como essa é a proposta. Agora, a nossa última pergunta é se vai ter assim, um lugar para fazer teste, né? Se os desenvolvedores vão poder fazer um teste das suas aplicações, enfim. O próprio site tem uma sandbox lá que a gente chama, né? Então, primeiro, ele vai conseguir o exemplo que a gente usou até para demonstrar, a gente vai colocar como um código disponível lá. Então, eu sou desenvolvedor, eu consigo pegar aquele código meio assim, pegar o código, copiar e implementar. Blocão e colocar na aplicação dele. Isso. E como é uma aplicação que o teste é sempre em forma ampla, se você tem um certificado real, você pode implementar a chamada e testar com o seu certificado real. A plataforma como eu disse, ela não é autoridade certificadora, não é um PSC, né? Então ela não emite certificados fakes para você testar. O que a gente deve colocar como melhorias e como coisas para facilitarem ambientes mais fortes de demonstração, né? Então, para linguagens específicas, criar outros caminhos para quem desenvolve software poder lidar com as suas particularidades enquanto implementação. Mas a gente acredita que o conjunto que tem lá hoje já é suficiente para um bom desenvolvedor. Precisa implementar certificado digital, né? Que é sempre o desafio. Precisa implementar. Até que um jeito simples de você fazê-lo com eficiência. E garantindo que você está dentro da norma da ICP Brasil, você está falando com os PSCs homologados, credenciados, você está falando com a ICP Brasil. Então, esse é o mote e o objetivo da gente, tá bom? Legal. Muito bom, muito boa explicação. E muito interessante esse projeto também, né? Não, estamos apostando nele. Que bom, que bom. É importante essa integração do mercado, né? Márcio, agradece muito a participação aqui. Você, como sempre, trazendo informação relevante para o mercado e principalmente de um projeto de grande relevância como esse, que integra todas talvez a primeira vez, né, que integre todas elas numa atividade, não sei, num projeto que possa
facilitar a vida de todos no mercado, né? Muito de importante empresas, isso, usuários, desenvolvedores, o que quer que seja. Agradecemos demais a tua participação e em breve a gente vai conversar de novo sobre alguma outra novidade, tá bom? Maravilha, Suzana, eu que agradeço você e a própria Regina pelo acesso, pela oportunidade de a gente poder estar falando aqui sobre esse projeto, e conta com a gente o que precisar, enfim, o que for importante a gente falar sobre a certificação digital, o fortalecimento da certificação digital, conta com a gente, tá bom? Obrigada. Um beijo. Tchau. Tchau.